Amém. A gente vai fazer um comentário sobre o que ocorreu essa semana do Boechat. Saiu aqui no Facebook sobre o Boechat que respondeu pro pastor Silas Malafaia, etc. E eu vou dar minha opinião como uma telespectadora, né? Como uma telespectadora. Eu acho que o jornalista Boechat, ele foi infeliz em ter respondido inundado o pastor Silas. Enfim, ele foi mal educado, baixou o nível dele, etc. Ele, como profissional, como um jornalista a nível mundial, nacional, ele tem que respeitar todos os cidadãos, todas as pessoas. Tem que respeitar e tem que entrevistar. E ele, como um jornalista, ele sabe muito bem que a televisão vive de audiência. Não é verdade? Vive de audiência. Então, eu sugiro que ele seja um homem mais humilde. Publicamente, em nível nacional, rede nacional, ele peça perdão ao pastor Silas pelas palavras que ele proferiu como profissional, representando a Bandeirante para nós, os telespectadores e o público evangélico. Amém? A opinião dele, o pastor Silas deve ser um homem respeitado, é um homem público, é um pastor, e ele deve ser respeitado. Então ele deve sim, ele abaixou o nível, ele foi mal educado, ele foi ignorante, e ele, enfim, perdeu a paciência, etc. Então ele tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa e tem que ser mais compreensível. Exemplos de divisão. Vamos continuar o estudo? Tema: o Cristo que não muda. Texto: Hebreus 13:18. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Divisão 1. O que não muda em Cristo. Divisão 2. Por que não há mudança em Cristo? Deve-se fazer a transição entre a divisão do sermão na proposição. A via cristã é uma vida vitoriosa. Podemos incluir a seguinte interrogativa: quais são os motivos que nos levam a considerar que a vida cristã é uma vida vitoriosa? Como se faz a vida cristã uma vida vitoriosa? Este tema poderá nos levar a uma resposta baseada em Romanos. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, ou porque em todas as coisas somos mais do que vencedores. A transição para a interrogativa acima, por exemplo, pode ser: vejamos 5 motivos pelos quais podemos afirmar que a vida cristã é uma vida vitoriosa. A palavra motivo é a palavra-chave de transição. Nos divisões, pode-se apresentar a palavra motivo como: divisão 1, primeiro motivo é; divisão 2, segundo motivo é; divisão 3, segundo motivo é; divisão 4, segundo motivo é; divisão 5, quinto motivo é. Conclusão: o climaz de aplicação do sermão. Para terminar, concluindo, só para encerrar, já estamos terminando. Você já ouviu essas frases? Muitas pessoas não sabem terminar uma conversa, ficam dando voltas ou se envolvem em outros assuntos, sem ao menos perceber que o tempo está passando e o ouvinte está angustiado com a demora. Assim, muitos pregadores não sabem ou não conseguem concluir um sermão. Isso acontece porque eles não pregam no esboço, suas ideias estão desordenadas. Logo, não conseguem encontrar uma linha condutora da conclusão do sermão. Como deve ser a conclusão? Apontar o objetivo específico da mensagem, clara e específica. Resumo do sermão. Sermão em poucas palavras. Aplicação direta à vida de ouvinte pequena. Faça um desfecho inesperado. Logo, uma boa conclusão deve proporcionar aos ouvintes satisfação, no sentido de haver esclarecido completamente o objetivo da imagem. É preciso ter ponto final para que a pregação não fique perdida. Não se deve pregar um segundo sermão. Apelo: um esforço feito para alcançar o coração, a consciência e a vontade do ouvinte ao fazer o apelo. Os pronomes se tornam muito importantes. Use os pronomes vós e nós, incluem-se eles. Apelo não é apelação. Existem 2 tipos de apelo: conversão, reconciliação. Os ímpios e os desviados. Restauração, a igreja. Como deve ser o apelo? Convite: impactante e direto, não forçado ou prolongado.
logo após a mensagem. No apelo, você deve dizer ao ouvinte o que ele deve fazer para confirmar sua aceitação. Seja claro, mostre como ele deve agir. Levante as mãos, ir à frente, ficar em pé, procurar uma igreja próxima, conversar com o pastor em momento oportuno. Capítulo 3. Tipos de sermões. Tradicionalmente, encontramos praticamente todas as obras homiléticas. 3 tipos básicos de sermões. Sermão temático, cujo argumento de visões resulta do tema independentemente do texto. Sermão textual, cujos argumentos de visões são tirados diretamente do texto bíblico. Sermão expositivo, cujos argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto. Sermão textual é aquele que tem todo o argumento está amarrado no texto principal, que será dividido em tópicos. No sermão textual, as ideias são retiradas de um texto acolhido pelo pregador. O mais comum é o pregador usar a divisão natural do texto, onde a distinção das ideias está no texto, apenas deve ser posta em destaque. Esse tipo de divisão permite ao pregador usar a própria palavra do texto. Exemplo, 1 Coríntios 13:13. Apresente 3 divisões naturais, cujo tema tirado do texto fica ao critério do pregador. Também pode se dividir por inferência. As orações textuais são reduzidas expressões sintéticas que encerram o conteúdo. E ainda outra divisão que pode ser usada é a textual, analítica. Esse tipo de divisão baseia-se em pergunta: quem, quando, por quê, como, onde. O tema do sermão textual analítico é tirado da ideia geral do texto. Exemplo, Lucas 19:10. Foi uma visita inesperada, foi uma visita transformadora, foi uma visita salvadora. Como tirar o ponto do texto? Leia todo o texto. Procure a ideia principal do texto. Observe o subtema, o contexto e a situação. Procure os principais verbos e seus cumprimentos. Lembre-se, verbo é ação. Procure os sentidos expressos nas representações simbólicas, metáforas e figuras. Com base nos verbos significados retirados, crie frases, divisões que o complementem e que passam uma ideia ou esteja ligado a uma mensagem a ser pregada. Organize a frase dentro da ideia principal. Leia o texto todo. Leia todo o texto. Exemplo. Observe o exemplo. Texto Salmo 41:40. Tema: nem antes nem depois do tempo de Deus. Introdução. Esperança significa expectação em receber um bem. O mundo imediatista. Corpo. O que acontece quando você espera no Senhor? Divisão 1. Ele te retira a condição atual. Qual é o seu lago terrível? Divisão 2. Ele te coloca em segurança na rocha. Te dá visão para solucionar o problema. Divisão 3. Ele requer sua adoração. Um novo cântico. Adorar em espírito e verdade. Divisão 4. Ele faz testemunha. Muitos são somente testemunha. Repare que cada tipo de visão apresenta um termo ou uma passagem do texto, de tal forma que o texto pode ser bem explorado pelo preletor. Deve-se evitar divagações e generalizações vazias e inexpressas. O sermão textual exige do pregador conhecimento do texto, contexto e cultura bíblica. Sermão temático é aquele que, em toda a argumentação, está amarrado em um tema, divide-se o tema e não o texto, o que permite a utilização de vários textos bíblicos. A divisão deriva-se do tema ou assunto apresentado. É independente do texto bíblico escolhido. No sentido técnico, um sermão tópico é aquele que deve sua estrutura e, sobretudo, divisão e desenvolvimento da verdade que está em volta do tema. Observação. Observe o exemplo. Tema: paz que só Jesus pode dar. Ilumina o nosso caminho. Lucas 1:7-9. Liberta nossa mente pensamentos perturbadores. João 14:27. Retira o sentimento de medo. João 20:19-20. Salva. João 3:16. Repare que cada tópico de visão apresenta uma característica de paz, proposta pelo tema. Mas para cada ponto há um texto diferente, ou seja, a base do sermão é a paz de Jesus, que é demorada em diversos textos bíblicos. É necessário aplicar o texto bíblico em cada divisão do tema, para não atrair muito a atenção para o pregador em detrimento da palavra de Deus. Deve-se evitar divagações e generalizações vazias e inexpressivas. O sermão temático exige do pregador um mais cultural, geral, teológico,
criatividade, estilo apurado. Contudo, o sermão temático conserva melhor a unidade. Como retirar ideias e argumentos, divisões do tema. Escolher o tema, criar frases retiradas de textos bíblicos ou de outras fontes. Analisar o tema, repetir várias vezes. Pergunte o que deve falar sobre o tema. Extrair o principal palavra ou frase do tema. Ela pode se repetir nos argumentos. Separe no mínimo 3 argumentos ligados ao tema. Pesquise passagens bíblicas que se referem aos argumentos. As divisões são explicações, a resposta do tema. Sermão expositivo é aquele que explora o argumento principal da exégese hermenêutica, que faz uma exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. O sermão expositivo é uma aula, uma análise pormenorizada e lógica do texto sagrado. Esse tipo de sermão requer de pregador cultura teológica e poder espiritual. O sermão expositivo está diretamente ligado ao sermão textual, com a diferença de que o seu desenvolvimento é feito sobre as regras da exégese bíblica e não abrange um só versículo, mas uma passagem, um capítulo, vários capítulos, mesmo um livro inteiro. O sermão expositivo é o método mais difícil apreciado pelos que se dedicam à leitura e o estudo diário contínuo da Bíblia. Deve ser feito com análise de língua, interpretação, pesquisa arqueológica, história, bem como a comparação de textos. Característica do sermão expositivo: planejamento, pode abordar um grande texto ou uma passagem curta, interpretação mais fiel, análise profunda do texto, unidade de ideia subsidiária deve ser agrupada com base a uma ideia principal, não é suficiente apresentar só tópicos ou divisões. Tempo de estudo dos pontos difíceis pode ser abordado em uma série. É muito comum o uso de sermão expositivo em pregações seriadas como conferência e estudo bíblico. Exemplo, encontro com a vida. Lucas 7:11 diz: Bíblia, divisão, a multidão que seguia Jesus. Letra A, pessoas desejosas. Letra B, pessoas com esperança. Letra C, pessoas alegres. Divisão 2, a multidão que seguia a viúva. Letra A, pessoas estressecida. B, pessoas sem esperança. C, pessoas incomodadas. Divisão 3, o encontro da vida com a morte. A vida é uma autoridade. Letra B, a morte curva ante a vida. Divisão 4, o resultado do encontro. Letra A, ressurreição dos jovens. Letra B, a alegria da multidão entristecida. Letra C, a edificação da multidão que seguia Jesus. Letra D, a convenção de muitos. Conselhos para preparar e pregar sermões. Escrever, ler o sermão. Preparar um esboço a pregar. Estudos bíblicos para escolher uma ideia central e depois, através da Bíblia, fazer um estudo das passagens que se relacionam com a ideia central. Para se conseguir isso, geralmente se necessita de uma concordância. Escolher e determinar os pensamentos que vão ser usados como divisões do tema. Depois, escolher dentre muitos textos relacionados com o assunto que vão ser usados no desenvolvimento da exploração. Geralmente, de um uso dos textos dos mais importantes, é claro, no desenvolvimento de cada divisão. Para desenvolver de maneira contínua a mensagem, não ter que parar para procurar as passagens da Bíblia, convém copiá-las em um pequeno esboço. Exemplos de ilustrações: a lei da gravidade. Quando entro em um avião, estou livre da lei da gravidade. A lei mais alta que opera para levantar o aparelho acima das nuvens me segura no colo e anula a outra lei da gravidade. A lei da gravidade não se destrui mais, foi tornada sem efeito. Bulgog, força e determinação para o alcance dos objetos. Nas ruas há quem mude de calçada para evitar cruzar com um deles. Os músculos da boca são bastante desenvolvidos quando o bulldog americano participa de caçada e pega uma presa. Às vezes é necessário usar uma alavanca feita com um pedaço de pau para forçá-lo a abrir a boca, utilizado para guardar as propriedades. A caça de porcos selvagens, as lutas com animais
combatiu o touro e o urso numa espécie de terra da farra do boi ou farra do urso para divertir plateia. O bulldog não se intimida para o ataque até a morte. Uma história conhecida é atribuída ao reverendo Bull Shuley. Relata que um dia estava visitando os membros de sua igreja quando viu um grande cachorro bulldog correndo na direção do caçador por onde ele estava andando. Todos os cachorros menores tiram e rosnaram para o bulldog por ele estar invadindo o território alheio, mas o bulldog nunca desviou do caminho que tinha determinado e continuou como se nada estivesse atrapalhando. Quando Shirley se aproximou do bulldog, ele decidiu que não ia se desviar do seu caminho por causa de um cachorro. No entanto, quando uma colisão se tornou aparente, foi o pregador que acabou desviando o velho bulldog e nem mesmo parou para olhar o homem, continuando seu caminho como se não houvesse ninguém ao seu redor. Mais tarde, naquela noite, Shirley orou pedindo ao Senhor que lhe desse o que aquele bulldog tinha determinação. Abelhas, mente cauterizada pelo veneno da picada. Abelhas, mente cauterizada pelo veneno do pecado. As abelhas operárias possuem glândulas odoríferas, glândulas de veneno, ferrão, etc. Quando uma pessoa é picada várias vezes pela abelha, seu organismo se torna imune ao veneno que passa a não se surtir mais efeito. Parece que quando estamos constantemente se deixando picar por algum veneno do nosso cotidiano, nos tornamos imunes ao seu efeito, achando-se normal. Muda dos artrópodes crescendo de dentro para fora. Para crescer os artrópodes, insetos, aranhas, crustáceos, etc., precisa se desfazer do seu esqueleto exterior, que só permite o crescimento dentro dos limites estreitos. Quando o animal abandona o esqueleto antigo, cresce enquanto o novo estiver mole. Sabia que precisamos abandonar a capa para crescer mais? Bandos, união para vencer. Nos bandos hibernais de alguns pássaros ou de patos, a presença de muitos olhos e ouvidos contribui para a melhor proteção durante a alimentação e o sono. Os lobos podem matar presas de grandes tamanhos quando reunidos em bando, ao passo que são incapazes de fazê-lo quando isolados. O pica-pau conviver respeita a individualidade. O touro e a força. O sábio precisa experimentar. Ritual, passagem sozinho. O jovem agricultor, coisas incertas, história. O cemitério. O doente, o missionário.